Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Hoje vou comentar a respeito do reconhecimento de pessoas que está previsto no artigo 226 do nosso Código de Processo Penal. Veja bem, meu comentário é em razão de que o Superior Tribunal de Justiça, precisamente a sexta turma, reconheceu a nulidade de um ato ocorrido, do reconhecimento de pessoas ocorrido na fase investigativa e absolveu um dos réus. Perceba o seguinte: o nosso Código de Processo Penal, no artigo 226, prevê como é que deve ser procedido o reconhecimento de pessoas. A gente sabe que no inquérito policial, na fase investigativa, são produzidos atos de investigação, tendo em vista que prova será produzida no processo, em razão de dar garantia ao contraditório e à ampla defesa. Pois bem, o que acontece? O que acontece é o seguinte: o reconhecimento de pessoas do artigo 226 diz o seguinte, que a pessoa, para reconhecer, primeiro ela precisa descrever como é a pessoa que ela está narrando, certo? E depois que ela será colocada para ela tentar reconhecer, mas são pessoas semelhantes, parecidas, certo? Para ela não ser persuadida, ela não ser forçada a fazer aquele reconhecimento, que muitas vezes ela se atrapalha, ela se equivoca. A mente falha, né? A depender também da circunstância do tempo, pode esquecer, né? Então, para evitar esse tipo de situação que as pessoas elas acabam sendo induzidas a reconhecer uma pessoa, muitas vezes pela cor, pela estatura, pela questão corporal, mas há diferenças, certo? Então, para evitar esse tipo de falha, é preciso seguir o rigor que está previsto no artigo 226. E o que acontece? Nesta decisão do Superior Tribunal de Justiça, que foi através de um habeas corpus impetrado pela Defensoria de Santa Catarina, perceba que o juiz, os ministros do Superior Tribunal de Justiça absolveu o réu pelo seguinte fato: não havia outra prova para mostrar a autoria delitiva que aquela pessoa estava sendo acusada. Repare que a única prova que existia era um reconhecimento que foi feito fotográfico na fase investigativa e que na fase do processual não existia outra prova para comprovar aquela autoria delitiva. Então perceba então que, em razão disso, o Superior Tribunal de Justiça entendeu, essa sexta turma, que aquele réu deveria ser absolvido, porque o juiz precisa julgar com conjunto probatório e não havia nenhuma outras provas para mostrar que aquela pessoa praticou aquele crime. Inclusive, nesse acordo, desse habeas corpus, o ministro ele determina que esta decisão seja encaminhada para todos os presidentes dos tribunais de justiça, tribunais regionais federais, governadores, para encaminhar a autoridade policial, para que seja observado, para seguir esse rito do artigo 226, que na maioria das vezes não são observados. Na maioria das vezes o que acontece, a pessoa que foi vítima do crime, o policial aponta que foi aquela pessoa e ela acaba sendo levada àquela conclusão que foi aquela pessoa realmente. E muitas vezes não tem nenhum tipo de comparação, coloca pessoas parecidas com ela para ver se ela realmente reconhece, identifica que foi aquela pessoa, né? Essa questão, o perigo de você colocar fotografias, redes sociais, porque muitas vezes a fotografia não está com uma boa nitidez, certo? E isso pode levar ao engano, e levar ao engano vai gerar um erro judicial e determinadas pessoas poderão ser presas, processadas, né? Ter sua liberdade cerceada indevidamente. Por isso que é interessante, é obrigatório, uma garantia, seguir esse rito que está previsto no artigo 226 do nosso Código de Processo Penal. Portanto, esta decisão do Superior Tribunal de Justiça da sexta turma, uma decisão importantíssima que vai garantir que as pessoas não sejam presas, né, processadas criminalmente, condenadas indevidamente, porque é uma garantia seguir o rito que está previsto no artigo 226 do nosso Código de Processo Penal. Tá bom então? Então, forte abraço, até a próxima.